Então, meus amigos, estou há 7 dias, pouco mais de 7 dias com o iPhone 16 Pro Max, com o novo botão aqui, controle da câmera, temos aqui já o conhecido botão de ação, câmeras muito interessantes, comprei nessa cor que eu nunca tinha chegado nem perto, que é o titânio natural, do meu ano passado era na cor azul titânio, que é titânio azul na verdade, que era muito lindo, acho até mais bonito que esse ano não tivemos nenhum na cor azul, na linha Pro e Pro Max, mas essa cor aqui também é bem bonita, tá? É diferentona, bonitona, e a tonalidade está levemente diferente da tonalidade do ano passado. Como eu nunca vi o do ano passado em mãos, eu não sei exatamente quão diferente tá, mas eu sei que a Apple falou que a tonalidade não é a mesma, mas é bem parecido. Vale lembrar que ele filma em Dolby Vision 4K 120 fps, então seus vídeos vão ficar incríveis. E, inclusive temos inteligência artificial até mesmo na captura de áudio, então você consegue, por exemplo, num lugar movimentado, uma rua que tá com bastante barulho, você consegue gravar seu vídeo normalmente, usando o microfone, os microfones na verdade do iPhone 16 Pro Max e 16 Pro, e aí depois você consegue lá selecionar, depois de gravado você consegue selecionar se você quer, por exemplo, mudar a qualidade normal do microfone para uma gravação feita num estúdio ou um estilo que vai imitar um filme, a gravação de áudio, captura de áudio de filmes que diminuem o ruído externo e foca na voz do ator ou coisa assim. Então você consegue perceber um pouquinho dos sons, né, dos carros e tudo na volta, mas o destaque fica na voz. E o de estúdio, ele praticamente tira todo o som em volta, todo aquele ruído de carro, buzina, pessoas andando em volta, e foca tudo na sua voz, como se fosse de fato um vídeo gravado num estúdio, né? O áudio gravado no estúdio. Isso aí tudo eu vou fazer um vídeo em breve testando, mostrando pra vocês. Tem outras configurações do microfone, dá pra fazer, mas é algo que eu que trabalho com edição e gravação de vídeos, é bem interessante. E outra novidade é a câmera ultra angular agora também com 48 megapixels. Então sim, fotos e vídeos estão levemente melhores no iPhone 16 Pro Max em comparação ao 15 Pro Max, mas em breve eu também vou fazer um vídeo comparando os dois. Eu tô com o iPhone 15 Pro Max aqui e com o 16 Pro Max também. O 16 Pro Max é o meu novo celular oficial, vou ficar um ano com ele, pelo menos até o ano que vem quando lançarem os novos, para eu testar aqui no canal também. Então eu vou ter todo um teste completo do iPhone 16 Pro Max e outros iPhones aqui no canal, se inscreva para não perder, e vou fazer vários comparativos do 16 Pro Max com o 15 Pro Max. Mas agora vamos então à minha opinião com o 16 Pro Max. Primeiro de tudo, o que todo mundo tá falando, o botão, ele realmente é ruim, a galera não tá se adaptando, é uma coisa que não deveria ter? Bom, eu vou dizer pra vocês que eu gostei de ter o botão pra simplesmente não ter mais o aplicativo de câmera aqui na frente pra clicar e abrir. Mas é uma diferença bem pouca, né? Então eu poderia normalmente colocar o aplicativo aqui e é isso. Mas eu já me acostumei a ter o botão, que é bem aqui, ó, bem aqui. Aí eu quero abrir a câmera, eu clico e ela abre. Isso é bom, porque rapidamente eu consigo ter acesso a isso. Eu uso o iPhone muito quando eu tô pedalando pelo interior, eu gosto muito de fazer pedais pelo interior, pedal MTB. E aí eu tiro aqui do bolso da camisa, já clico ali e saio gravando vídeo, tirando foto, coisa assim. Então, pra mim, isso foi interessante, mas não é algo que, se não tivesse, eu ia precisar muito desse botão. Eu que gosto muito de tecnologia, também acho legal esse botão aqui, ele ter as ações. Então você, por exemplo, você clica ali, ele abre, você aperta uma vez, tira foto forte, se você aperta fraquinho, ele mostra ali, e aí você consegue mudar aqui a configuração, você aperta uma vez, duas vezes confirma, aí você consegue mudar ali. Isso aqui tudo é muito legal. O que eu mais gosto é deixar em câmeras, ó. Deixa eu mudar aqui para a lente principal, que daí eu vou mostrar para vocês. Olha só, o que eu mais gosto da função é aqui, ó. Eu vou botar aqui em câmeras, aí eu clico duas vezes e ó, eu consigo facilmente mudar as lentes aqui. Isso é muito legal, dá para mexer no zoom também, é muito legal. Então você aperta mais fraco, ele faz uma ação, aperta duas vezes mais fraco, ele faz outra ação, você clica forte, ele tira uma foto, segura forte, ele começa a gravar um vídeo. Então o botão ele tem recursos muito legais, ele é tecnológico, é interessante, mas é algo que a gente não precisava, pelo menos assim, talvez em algum daqui 1, 2 iPhones, a gente realmente se acostume tanto com esse botão que a gente acabe dizendo, olha, realmente, hoje a gente precisa muito. Mas assim, neste momento, como é uma novidade, tudo que o botão faz a gente já tem no aplicativo de câmeras e é tudo muito fácil, ó. Então eu quero mudar as lentes, eu tenho aqui, eu posso mudar aqui para os outros modos, tudo você tem acesso muito fácil no próprio aplicativo de câmeras do iPhone. E a gente sempre foi habituado a fazer assim. Então o botão ele é dispensável, mas ele também é muito interessante. Essa é a minha opinião. Eu acho que as críticas que esse botão está recebendo
talvez seja porque a gente está acostumado ao aplicativo de câmeras. E com uma pitada de realmente tem tudo no aplicativo de câmeras, então eu não sei, mas talvez exista a possibilidade de daqui a alguns anos a gente realmente olhar para esse botão e dizer, nossa, que show. Porque, por exemplo, aqui o botão de volume, você poderia configurar o volume aqui pela tela. O botão de ação aqui, você também poderia configurar ali um atalho para botar no mudo. E temos ali o botão de ação. Então, só que hoje a gente acha muito bom ter esses botões aqui, né? Então, eu acho que talvez essa falta de costume em usar o botão. Ah, outra coisa que a galera falou do botão também. Toques acidentais. Comigo não aconteceu nenhuma vez. Porém, eu estou usando o iPhone 16 Pro Max com essa capa aqui. É uma capa da Nilkin, tá? Foi uma capa que eu comprei para testar no iPhone, foi a primeira capa que eu comprei, por enquanto a única capa que eu comprei para testar no iPhone 16 Pro Max, e eu tô gostando muito dela. Em breve eu vou fazer um vídeo falando tudo que eu gostei nela, todos os detalhes, tudo, mas assim, essa capa, a parte do botão aqui, o botão fica mais pra dentro, então não tem toque acidental. Porque várias pessoas estavam falando assim, tô gravando um vídeo, odiei esse botão, porque eu tô gravando um vídeo aí sem querer eu toco no botão ali, segurando o celular assim, ou assim, aí faz um zoom, ou mexe na exposição, ou alguma coisa. E aqui, você consegue, nessa capa isso não acontece, porque o botão fica mais pra dentro, então eu achei muito interessante. Vou deixar o link da capa aqui na descrição também, tá? Então, se você for comprar uma capa, se for essa, só correndo no link da descrição, mas se não for essa, cuide pra ver se o botão fica mais pra dentro, daí não tem estoque acidental. Ah, uma coisa que eu fiz diferente nesse aqui. Sempre eu deixava o aplicativo da App Store e também de configurações, eu deixava aqui na segunda tela. Porém, agora eu estou deixando aqui, olha só. Eu criei atalhos aqui nessa aba aqui, que você puxa. Então, por exemplo, deixa eu, puxei aqui, fica aqui, ó. Agora, falando das câmeras, eu senti que o HDR parece melhor nessas câmeras. No iPhone 15 Pro Max, as imagens eram muito bonitas, os vídeos maravilhosos, a captação de áudio também era muito boa, só que às vezes o HDR parecia que deixava as fotos um pouco mais escuras. E justamente o HDR é quando você tem uma fonte de luz forte, uma sombra, e aí ele vai deixar a sombra igual a gente vê com nossos olhos, não vai ficar aquela sombra super escurecida ali. Não, ele vai, por exemplo, você tá gravando assim no sol e tá pegando sol aqui no seu rosto, e aí aqui ele vai deixar tipo tudo bonito de se ver, assim como a gente vê. Não que nem, por exemplo, câmeras normais deixavam antigamente, sem o HDR, deixava tudo escurecido. E eu sentia que o iPhone 15 Pro Max, ele piorou nesse quesito, apesar das fotos ficarem muito bonitas e vídeos também, ele até ficou um pouco pior do que o iPhone 14 Pro Max, nesse quesito do HDR, né? Então as fotos ficavam mais vibrantes no iPhone 14 Pro Max, na minha memória, nos meus testes. Já no iPhone 16 Pro Max, eu senti que eles deram uma melhorada nisso, então fiquei bem feliz. Mas lembrando, o salto de diferença de um iPhone pro outro não é muito grande, até porque só tem um ano de lançamento entre um e outro. Então não adianta você ter o iPhone 15 Pro Max e trocar pelo 16 Pro Max e achar que, nossa, agora você tá com a melhor câmera, assim, mudou tudo. Não. Tem muitas semelhanças, mas tem esses detalhes que melhoram ano após ano. Até porque os celulares todos, de todas as marcas hoje, estão muito avançados. Então é difícil você ter grandes melhorias de um ano para o outro. Até acho que as empresas tinham que começar a lançar os celulares a cada 2 anos, porque aí sim teria muita coisa pra gente ver de novidade. Teria assim um salto maior em termos de novidade e avanço da tecnologia. O botão de ação aqui tá muito legal, continua igual como antes, tá? Eu deixei o meu botão de ação para deixar o celular no mudo, tá? Então você clica uma vez, ele mostra como que tá. Aí você clica e segura e ele muda, ó. De novo. Então, eu deixei nisso, tá? Antigamente eu até tentei no iPhone, se eu não me engano, 15 Pro Max, eu até testei deixar para abrir a câmera, mas agora a gente já tem um botão aqui, e na época eu preferi deixar no mudo também, porque facilmente você pode deixar o celular no mudo ou não. Eu só fico, assim, não tão contente com o botão de ação, porque eu imaginava que assim como a gente tem o controle da câmera, várias ações num botão só, eu achei que aqui seria assim. Então, clicou 2 vezes, vai fazer uma ação, clicou uma, outra ação, clicou e segurou, outra ação, mas não é isso, tá? Esse botão só tem uma ação, mas você consegue personalizar essa ação, essa é a diferença da chavinha que nós tínhamos antigamente. A ilha dinâmica continua bonita. Como o iPhone 16 Pro Max e o 16 Pro ficaram maiores, a ilha dinâmica parece um pouquinho menor, mas ela tá do mesmo tamanho. É só porque quando você vê a tela um pouco maior, você sente que ela tá menorzinha a ilha dinâmica, mas não, tá do mesmo tamanho, tá? Eu tô deixando a tela sempre ativa, sempre ligada. Então aqui, por exemplo, a tela está desligada, na verdade está sempre ativa, e aqui ela está ligada, tá? Então ela só vai desligar a tela em horários que o iPhone já percebeu que você não está usando o iPhone. Então isso é legal. Não tem muita diferença de bateria, quase diferença nenhuma de uso de bateria
quando você está usando a tela sempre ativa ou não, tá? Então deixa esse recurso ativo para você aproveitar esse recurso, tá? No iPhone, se eu não me engano, isso chegou no iPhone 14 Pro Max, se eu não estou enganado. E eu fiz testes e a diferença de gasto de bateria foi quase nula. Até porque quando fica assim, a tela baixa para uma taxa de atualização por segundo. Então, assim, praticamente a tela está estática ali, sem gastar quase nada de bateria, tá? A Apple fez um trabalho aqui para que realmente isso não afetasse, porque não adianta você ter a tela ligada o dia inteiro e durar meia hora de bateria. Não, gasta quase nada. Então deixa ativo e aproveite essa tecnologia que ela é bem legal. Quando você tem o seu primeiro iPhone com tela sempre ativa, você vai ter até uma tal da síndrome da notificação, porque toda hora você vai olhar para o iPhone com a tela ligada e vai dizer, nossa, tem uma atualização. Aí você vai ver, não vai ter, mas depois de alguns dias você já se acostuma. Falando em tela, como eu já disse, aqui nós temos uma tela um pouco maior do que no iPhone 15 Pro Max. Esse aqui é o maior iPhone que já foi feito, tá? O 16 Pro Max é o maior iPhone em termos de tela, mas tem um detalhe que eu fiquei muito feliz, que eu sempre falo. Olha só, meus amigos, a moldura é praticamente inexistente. Tá vendo essa parte preta aqui? Essa moldura preta? Ela é praticamente inexistente, é muito fina e eu acho isso muito agradável para usar, não atrapalha, não chama a sua atenção. Então você foca no conteúdo. Inclusive, esse iPhone aqui, o 16 Pro Max, ele tem 98% de aproveitamento da tela. É mais do que a linha S da Samsung, que também é maravilhosa, isso não é uma crítica, mas é que sempre a gente vê a linha S e a linha S da Samsung sempre tem uma tela maravilhosa. E aqui nós temos uma tela com mais aproveitamento de tela. Olha que interessante. E isso é muito bom, tá? Então, isso me deixou feliz. Eu fiquei preocupado com o peso do iPhone e também com o tamanho dele quando eu vi que a Apple ia aumentar. Eu pensei, não precisa aumentar. Tá legal desse jeito, até porque ano passado, um dos pontos positivos do iPhone 15 Pro Max é que ele tinha ficado menor, porque ele tinha perdido a moldura e mudaram o material para o titânio. Então, o iPhone 15 Pro Max ficou um pouco menor, o tamanho dele, em relação ao iPhone 14 Pro Max. Porém, e um pouco mais leve também. Porém, a tela tinha o mesmo tamanho do iPhone 14 Pro Max. Então, o legal era isso. Você tinha a linha Pro Max e a linha Pro menores, mas com o mesmo tamanho de tela. Porque o aproveitamento da tela era maior, a moldura menor. O peso foi diminuído por causa da lateral aqui, que é em titânio. E aí, esse ano, eu sinto que a Apple pensou assim, bom, a gente diminuiu o iPhone, mas que tal a gente simplesmente aumentar ele, aumentar a tela, já que a gente conseguiu diminuir no passado? Então, usando ele no dia a dia, eu não percebi que eu tô com um iPhone maior. Tá? Botando lado a lado você percebe, até vou gravar um vídeo em breve mostrando isso aí, mas usando dia a dia eu não percebi assim, tá pesado, tá grande, não. O que eu percebi foi uma melhora na hora de usar a tela, usar o iPhone, porque os textos estão um pouco maiores na tela, tá? Eles ficaram maiores, apesar do aumento da tela não ser tão grande, mas os textos ficaram maiores, ficou melhor de ler, ficou mais interessante para você ver vídeo e tudo mais. Quanto maior a tela, melhor, né? E não afetou o uso. Isso me deixou muito feliz, porque eu fiquei realmente, será que não vai ser uma telha gigante? Porque a linha Pro Max já é grande, né? E aí aumentar mais ainda, mas não, o peso tá ok. Eu vou fazer um vídeo mostrando o peso dos dois em balança de precisão, tudo, né? O 15 Pro Max e o 16 Pro Max. Mas assim, no meu uso, assim, usuário que teve o 15 Pro Max por um ano e agora mudei para esse aqui, é como se eu tivesse com um iPhone igual, mesmo tamanho e mesmo peso. Não senti que ficou pesadão, tá bom? Então isso, se você tá com medo, fique tranquilo. Você não vai perceber esse aumento de tamanho de uma forma negativa. Pelo contrário, a tela ficou maior, isso é muito bom. E ficou melhor de ler as coisas aqui na tela. E a duração da bateria, meus amigos, isso me impressionou. Eu tô fazendo os testes aqui, tô anotando hora por hora que eu tô usando o iPhone, quanto tempo tá durando. E o que eu posso dizer pra vocês, tá durando mais de 2 dias, meus amigos. Mais de 2 dias. O dia que eu usei mais, ele durou 2 dias e alguma coisa. Eu tenho anotado, eu vou gravar um vídeo só sobre isso, mas já dando um resumo aqui pra vocês. Do dia que eu tava usando mais intenso ele, semi-intenso e intenso, que eu fiz várias coisas, tirei foto, gravei vídeo, fiz ligação, publiquei conteúdo nas redes sociais e assisti muito vídeo e tudo. Esse dia, foi um dos primeiros dias que eu tava usando ele, que daí eu pensei, bom, eu tô usando bastante, então vamos anotar aqui quanto tempo tá durando. Eu botei até 100% da bateria, carreguei e depois tirei e foi usando. Durou 2 dias e alguma coisa. 2 dias e alguma coisa num uso intenso, semi-intenso para intenso, tá? E no outro dia eu usei um pouco menos ele, mas também fiz bastante coisa. Durou mais de 2 dias e meio. 2 dias e... Galera, é absurdo. Isso me deixou muito feliz, porque nós temos aqui um iPhone que a bateria dura muito. E eu era crítico dos iPhones, principalmente na linha 11 ou antes da 11, que a bateria não durava.
era muito ruim a bateria dos iPhones. E hoje nós temos o iPhone 16 Pro Max durando de 2 a 2 dias e meio num uso relativamente intenso ou quase intenso. É surpreendente. Então essa bateria tá nota 10. Tô gostando muito. Pelo segundo ano consecutivo, temos aqui a entrada USB tipo C de alta velocidade. Isso é muito bom. Aumentou a velocidade de carregamento também dos iPhones. Alguns sites falam 45 watts, mas isso não é verdade. Tá? É porque na China teve lá uma documentação para aprovação das vendas e produção na China que falava 45 watts, mas ele não chega, pelos testes que eu analisei, ele não chega nem perto de 45 watts para carregar. Ele fica ali em 30, 31, 30 e poucos, aí cai para 27, 28, então melhorou, mas não chega a tanto. Se fosse 45 watts ia ser, meu Deus, que incrível. Mas já melhorou um pouco a velocidade de carregamento. Vou testar aqui vários carregadores da Apple e outros carregadores também que são bons para iPhone, que não vão ferrar, que são homologados, que são de marcas muito confiáveis. Vou testar para dizer para vocês qual a velocidade melhor de carregamento para carregar mais rápido o iPhone, tá? Se vai ser 20 watts, 30, 60, porque eu tenho vários carregadores da Apple aqui e de outras marcas, então eu vou testar e fazer um vídeo completo sobre isso também. Mas resumindo, a bateria está carregando mais rápido, ela ficou maior, então o que eu sinto, pode ser um efeito placebo, porque eu não anotei ainda, mas o que eu sinto é que para carregar no de 20 watts que eu usava antes, é mais lento. Isso é meio óbvio, porque acaba que ele tem a mesma potência que eu usava no iPhone 15 Pro Max e 14 Pro Max, todos os outros iPhones há anos, é o de 20 watts, só que a bateria ficou maior. Então é óbvio que usando o mesmo carregador vai demorar um pouquinho mais para carregar. Em termos de acabamento, não mudou nada ou praticamente nada do que nós tínhamos nos outros iPhones do ano. O ano passado mudou aqui os detalhes, ficou mais arredondado, né? Então ano passado a gente teve algumas diferenças, né? Algumas novidades no design interessantes, apesar de você olhar de longe parecer o mesmo do que a linha 14 Pro Max. O 15 Pro Max ficou arredondado. Esse ano, pelo que eu vi, continua exatamente igual. Tá? Temos aqui o desbloqueio facial, que funciona até no breu total, porque ele faz um 3D no seu rosto. Uma tela maravilhosa, com vários hertz, ótima para jogar, ver filmes e séries. Alto-falante é maravilhoso, muito veloz, tá? Falando nisso, eu tive um problema. Teve um dia, mas eu não tinha atualizado pro iOS 18.0.1, tava no 18. E aí, eu gravei um vídeo, e aí travou. Ó, travou aqui, eu até gravei um vídeo, que eu vou usar num vídeo, ó. Que eu vou botar num vídeo aqui do canal, ó, travou. E aí depois ele sai do aplicativo câmera e volta. Foi o único problema, ó, aqui, bem aqui ele sai, ó, daí ele fica carregando e volta. Foi o único problema que eu tive com o iPhone 16 Pro Max, mas depois que eu atualizei pro iOS 18.0.1, nunca mais isso aconteceu, não tive problemas mais da câmera. Foi só essa vez mesmo e é uma pena ter acontecido, porque a gente não espera que isso vai acontecer, mas infelizmente acontece com todas as marcas em algum momento, principalmente em atualizações novas. O iOS 18 acabou de sair e o iPhone 16 também, então certamente eles estão corrigindo bastante coisa e teremos muitas novidades em breve. Outra coisa, falando em novidades, esse iPhone aqui, toda essa linha tem um processador muito poderoso e que tem uma parte do processador que é focada em inteligência artificial. Só que a Apple fez, na minha opinião, um erro estratégico. Como a Samsung veio muito forte com inteligência artificial, a Apple correu atrás do prejuízo, isso pelo menos é o que eu senti. Não são dados reais, né? Tipo, é o que eu senti como usuário. A Apple viu lá, nossa, a Samsung veio com um sistema do Android agora cheio de inteligência artificial, vamos correr atrás do prejuízo. Claro que eles já estavam desenvolvendo, a Apple já com certeza está há algum tempo desenvolvendo essa parte de inteligência artificial, só que quando ela viu a Samsung já lançando com inteligência artificial, ela disse, vamos antecipar isso aí e botar. E aí lançou a linha 16, todos eles com essa novidade dos processadores terem uma parte focada em inteligência artificial. Porém, nós não temos praticamente inteligência artificial nenhuma no iOS atual. Vai chegar no iOS depois, na próxima atualização, futuramente. E tem algumas coisas aqui pro Brasil, que a gente fala português brasileiro, que eles não deram nem data ainda para funções da inteligência artificial funcionar. Então isso é ruim, porque você tem um iPhone com poder suficiente para usar esses novos recursos, mas não tem nem data para nós brasileiros podermos usar com totalidade isso. Né? E o mundo inteiro não está usando nada praticamente ainda, a não ser algumas coisas, por exemplo, a câmera há anos já usa inteligência artificial, mas vai melhorar, vai poder editar agora, vai ter outras novidades que a gente não tem acesso. Né? E o microfone também, que tem essa parte da inteligência artificial ali, que melhora o áudio. Né? Mas assim, a parte mais interessante, com muita inteligência, muito IA, a gente não tem acesso. Isso foi um erro. Devia chegar os iPhones novos com essa novidade. Mas vamos aguardar. Tomara que quando vier essa atualização, realmente surpreenda muito toda essa parte de IA que a Apple está
produzindo para nós. Mas é isso, meus amigos. Esse vídeo ficou um pouco comprido, mas é porque realmente é um vídeo de opinião depois de 7 dias usando. Vou fazer outros vídeos aqui falando depois de 30 dias, 60, 90, sei lá. Sempre que eu tiver alguma coisa pra falar, daí eu falo tudo que eu gostei e não gostei. Por enquanto, o único problema que eu tive foi gravando um vídeo que simplesmente travou ali, mas foi só aquele vídeo. Ah, e foi no aplicativo de câmeras do Final Cut, tá? Porque a Apple lançou um aplicativo, deixa eu até mostrar pra vocês. Esse aqui, Final Cut Câmera, e ele tá bem bugadinho, tá? Então tem esse detalhe que eu tinha esquecido de falar. Até no iPhone 15 Pro Max eu também testei esse aplicativo e ele tinha alguns errinhos, alguma coisa, eu prefiro usar o aplicativo da câmera mesmo, que daí esse não dá problema, né? Então vamos aguardar aí essas novidades, vamos aguardar a Apple melhorar o aplicativo do Final Cut, que daí tem recursos mais profissionais para você captar vídeos direto do iPhone. E no geral eu tô gostando muito do iPhone 16 Pro Max. Se você tem um 15 Pro Max, não tem necessidade de trocar. Vai ter essas melhorias, vai ter essas novidades, mas não tem por que você trocar muito. Salvo se você conseguir um bom valor para comprar o 16 Pro Max novo e se você conseguir também um bom valor para vender o seu 15 Pro Max. Mas assim, pode segurar por mais vários anos se você quiser o 15 Pro Max. Por exemplo, se eu quiser ficar com o 16 Pro Max por uns 6 anos, cara, ele vai aguentar todos os aplicativos até 6 anos, ele vai rodar liso, a tela vai continuar bem atualizada. Claro que daqui a 6 anos teremos novidades, né? Teremos outros recursos interessantes, mas provavelmente não vão ser recursos que vão fazer eu querer trocar. Mas todo ano vem novidades e é legal testar e é o meu trabalho também, então por isso eu todo ano compro novos aqui para mostrar para vocês. Mas de fato o iPhone, desde do iPhone, por exemplo, inicial, o 16, 15, 14, 13, eles são feitos para durarem muitos anos. O design dele é feito, os materiais são muito bem feitos para durarem, o processador sempre é muito mais poderoso do que você de fato precisa, tem bastante armazenamento, memória RAM suficiente, tela maravilhosa, então os iPhones realmente você pode ficar muitos anos com o que você tem. Não tem essa necessidade de trocar toda hora, tá? Então fique tranquilo. Mas se você quiser um novo, tem essas novidades aí que eu falei no vídeo. Bom, eu sou o Edu e até o próximo vídeo. Fui!